E aí galera, aqui quem fala é o Boulder Pedro. E bem, há um tempinho atrás eu lancei um vídeo falando algumas mentiras de Ben 10, na qual a fandom levava como fatos absolutos, e vocês até que gostaram bastante daquele vídeo, ele teve um ótimo feedback. Então, como prometido naquele vídeo, hoje eu estou trazendo a parte 2, onde eu vou falar obviamente mais mentiras que a fandom levava como verdade absoluta. Só que para deixar esse vídeo mais interessante, além de mentiras criadas pela fandom que eram levadas como fatos, mas no fim só são pura fanfic, eu também vou levar em conta algumas mentiras ditas pelos diretores. No caso, informações que os diretores disseram, mas que logo foram provadas a serem mentiras, seja pela própria série ou porque algum outro diretor acabou contrariando a afirmação dele. E não se preocupem não, que aqui eu não vou mencionar Ben 10 Mundo Clássico e Ben 10 Multi Universo serem a mesma pessoa, que esse assunto já tá manjado. Então, deixado isso tudo claro, bora começar com o vídeo. A primeira mentira, eu já tenho muita culpa no cartório da sua existência, que é a ideia dos 4 bens vistos em Alien Extinction serem o Ben Prime. Essa ideia ela nasceu antes mesmo do especial ser lançado, afinal quando a gente viu o trailer da Cartoon Network promovendo aqui na temporada do reboot, a gente viu aqueles bens e a gente concluiu que era mais fácil e óbvio de se concluir na época. Aqueles bens eram os bens originais retornando, o que até era apoiado por uma notícia de um site da Warner que afirmava que interações passadas da franquia iriam aparecer no especial. Aí o tempo passou, Duncan Royal afirmou com todas as letras que aqueles bens eram sim o Ben Prime, só que aí chegou o especial e a fandom meio que parou de acreditar que eles eram o Ben original. Isso se deve porque eles tinham algumas diferenças sutis em comparação ao Ben que a gente tanto conhece. Como por exemplo o Ben de supremacia alienígena que possuía o Super Omnitrix invertido. Claro que todas essas coisas diferentes podiam ser facilmente explicadas como sendo erros, afinal o que mais tem na franquia Ben 10 são erros por parte da produção, que acabam se tornando retcons não propositais, mas ainda assim retcons, ou simplesmente mudanças feitas pelos sapiens celestiais, que vivem mudando o traço da série, mudando coisas que não eram assim antes, como os olhos extras dos pó selvagens que foram removidos em Omniverse, ou o item tem garras. Então o Ben do nada ter o Super Omnitrix invertido podia ser simplesmente dito que era os sapiens mudando o traço da série. Só que o grande problema dessa ideia de verdade era o Ben do Força Alienígena nunca ter dito que o seu aparelho de viagem omniversal poder viajar em diferentes momentos de uma mesma linha do tempo. Afinal, o especial trabalha com viagem entre dimensões, e em momento algum foi dito que eles viajaram em momentos diferentes de uma mesma linha do tempo, o que faria que seja impossível que aqueles bens sejam a mesma pessoa. Então, o tempo passou, rolou a discussão na fandom, apesar da ideia mais predominante é que aqueles bens não sejam o original. Aí chegamos em janeiro de 2024 e o Duncan Royal confirmou com todas as letras que aqueles bens não são o Ben Prime, mas sim futuros alternativos dele, basicamente a mesma vibe do Ben 10.000. Eles eram o Ben Prime, mas aí o Ben Prime tomou alguma decisão diferente deles que fez com que eles virassem linhas do tempo alternativas. Então, no fim das contas, aqueles bens de fato não eram bem original, só são bens baseados nas séries passadas, mas que obviamente só são bens alternativos. Explicando assim porque o bem do Força, Supremacia e Omniverse não se transformaram no Alien X e outras coisas. E para ser bem sincero, eu particularmente acho que a ideia deles serem bens alternativos é até mais legal, porque dá aquele encaixe de imaginar como é as linhas do tempo deles, embora isso meio que mate a magia do especial. Então, só para deixar claro, atualmente eu acredito que esses bens são bens alternativos, afinal o Duncan Royal comprovou isso e a própria Cartoon Network indicava isso na descrição de um dos seus vídeos. Então eu já peço desculpa por muito tempo ter espalhado a ideia de que os 4 bens eram o mesmo do Prime, então que fique cravado nesse vídeo. Eu atualmente acredito que esses bens são bens alternativos. Mas isso não muda que o reboot e o clássico são do mesmo multiverso não, tá? Porque o Duncan, depois de ter confirmado que os bens eram bens alternativos, ele disse que o reboot é do mesmo multiverso que o clássico. Então, isso não muda nada sobre o multiverso. Seguindo com a lista, a segunda mentira foi desmascarada, entre aspas, recentemente pela fandom, que é sobre o Michael Morningstar ser um humano mutante, outra que eu tenho um pouco de culpa no cartório. Bom, o Michael Morningstar nunca teve a sua espécie dita de forma direta na série, então foi perguntado a Derek J. White, na época de Omniverse, qual era a espécie dele, e ele confirmou que o Michael Morningstar era um humano mutante, e essa foi a afirmação que a fandom levou pra frente por anos. Isso até
nesse mês de julho de 2024. Mas a fandom acabou descobrindo que existem várias outras fontes que falam origens diferentes do Michael Morningstar. Como por exemplo, o da Wayne McDuff na época de Força Alienígena, ele afirmou que o Michael Morningstar não tinha uma espécie definida. Só que aí posteriormente um álbum de figurinhas de Força Alienígena confirmou que o Michael Morningstar era um humano híbrido alienígena, onde a sua mãe era humana, mas o pai era alienígena. Isso viria a ser retconado em Supremacia Alienígena, pois o Darwin disse que a partir de Supremacia, o Michael Morningstar não era mais um humano híbrido. Só que aí veio um cartão da Bandai e confirmou que o Michael Morningstar era um Vladit, que para quem não sabe, eu falei lá na parte 1 desse vídeo, que é o nome verdadeiro e original dos Vladats, zumbificado. Ou seja, ele seria um alienígena e não um humano. Só que aí depois de novo veio a versão de Nintendo DS do Vilgax Attacks e disse que o Michael Morningstar é um humano comum vindo da Terra, sem híbrido, sem mutante, nem nada. Aí então, na época de Omniverse, teve a afirmação do Derek, mas aí depois ele disse que o Michael Morningstar na verdade tinha seus poderes mais puxados para magia do que mutantes, e a sua aparência zumbificada poderia ser fruto dos seus poderes mágicos. Ou seja, o Derek basicamente se contrariou com a afirmação do Michael ser um humano mutante. E para piorar tudo, o Duncan Royal ele afirma que o Michael Morningstar do reboot é um humano mutante, porque a sua contraparte clássica é um mutante. Ou seja, isso tudo não dá assim um cravado de fato que é o Michael Morningstar, se ele é um humano mutante, se ele é um humano híbrido. Então por isso atualmente a Wiki de Ben 10 considera que o Michael Morningstar não possui uma origem definida. Afinal, tudo de oficial não crava de vez o que o Michael Morningstar realmente é, deixando assim que apenas uma possível continuação de Omniverse nos confirme o que ele é. Portanto, a ideia do Michael Morningstar ser um humano mutante é mentira, que acabou sendo espalhada por mim lá no meu vídeo dos Osmosianos e alguns outros. Mas enfim, atualmente o Michael Morningstar não tem uma origem definida. A terceira mentira eu já mencionei aqui uma vez no canal, num vídeo bem antigo, só que aquele vídeo está datado e um áudio bem estourado, então eu estou remencionando aqui para dar um refresque e para falar de uma forma mais clara para quem não sabe. Basicamente, antes da quinta temporada do reboot ser revelada ao público, havia assim, depois do Ben 10 vs Universo ter sido lançado, alguns boatos aqui na fandom BR de Ben 10 de que essa imagem que está aparecendo na tela era um suposto teaser, entre aspas, da quinta temporada do reboot, onde basicamente esse alien novo e esse Omnitrix seriam coisas novas que estariam nessa quinta temporada. Bom, agora que a quinta temporada lançou, a gente sabe que isso não passa de uma mentira. Acontece que esses youtubers brasileiros que espalharam essa mentira, no fim das contas nem sequer sabem a verdadeira origem dessa imagem, porque ela existe muito antes do reboot ter sido lançado. Acontece que essa imagem é da época de Supremacia Alienígena, onde ela foi feita numa revista para promover alguns produtos de cabelo, em parceria com o Ben 10. Aí então eles criaram esse alienígena que parece um pássaro saindo de fora do Omnitrix. Ou seja, obviamente esse relógio aí que estão aparecendo é o Omnitrix protótipo do clássico e não um novo modelo que estaria na quinta temporada do reboot. E o alien que está aparecendo é um alienígena não canônico exclusivo dessa revista. A sua identidade é até hoje desconhecida, mas a fandom apelidou ele como Arano, embora isso seja um nome de fã e não um nome oficial. A próxima mentira é a respeito do nome do Cavaleiro Vermelho. Para quem não sabe quem é Cavaleiro Vermelho, ele é o Cavaleiro Eterno robô que apareceu pela primeira vez no clássico nos episódios Ben 10 vs 10 Negativos, parte 1 e 2. Bom, a página do personagem lá na Wiki americana, ela foi criada pela primeira vez em 27 de julho de 2008 com o nome Forever Knight Ninja. A base dessa página para usar esse nome era basicamente NPCs inimigos que foram usados em Ben 10 Força Alienígena, o jogo lançado a 29 de outubro de 2008, e também o jogo Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction, que foi lançado em 5 de outubro de 2010, além de um card da Bandai afirmar que esse era o seu nome. Só que erroneamente o card chamava ele de humano, sendo que o clássico mesmo já deixava claro que ele na verdade só era um robô. E por anos nunca foi decidido o verdadeiro nome do personagem, ainda mais que a página acabou sendo rebatizada para Red Knight em 15 de maio de 2009.
E essa briga rolou por muito tempo até o lançamento de Omniverse, na qual no episódio um lobisomem americano em Londres confirmou que o nome do personagem é Cavaleiro Vermelho, ou seja, o nome dele é Cavaleiro Vermelho e não Forever Knight. A Wiki por muito tempo permaneceu com o nome Forever Knight, até que em janeiro de 2024 eles finalmente rebatizem para Cavaleiro Vermelho, percebendo que esse nome no fim das contas só se baseava em NPCs que não tinham nada a ver com o personagem e também com o card errôneo da Bandai. A quinta mentira é a respeito de um traje de contenção no feedback. Todo mundo sabe daquela história do Eco Eco, um traje de contenção com ondas sonoras vivas, e o traje de contenção também do NRG, que foi feito para proteger os outros da radiação do alien. Mas o Derek J. White, curiosamente, uma certa vez, afirmou que o feedback também era um traje de contenção, assim como os outros, na qual ele basicamente era um traje de contenção vivo, o que insinuaria que aquela aparência que a gente vê do feedback só era um meio de proteção e que ele na verdade continha uma outra aparência por dentro. E só que acontece que mais tarde o Derek ele viria a afirmar o contrário da sua própria afirmação, ao dizer que ele nem sequer se lembrava de ter dito que o feedback era um traje de contenção, e ele então disse que ele estava errado. Ou seja, Derek falando besteira de novo. A sexta mentira é a respeito do nome dos nanochips. Bom, esse nome que eu acabei de falar, ele foi usado por anos para se referir à tecnologia de chips que a gente vê lá no filme Ben 10 Invasão Alienígena, sendo usado por wikis, youtubers e vários outros lugares. Acontece que no filme, esses chips só são chamados de chips ou drones, nunca de nanochips. Mas mesmo assim, em 2009, a Wiki americana de Ben 10 criou a página para essa tecnologia com o nome Nanochips, e ele foi usado desde então. Só que acontece que no episódio A Vingança do Enxame de Supremacia Alienígena, cuja marca a aparição oficial na série dessa tecnologia, eles não foram chamados de Nanochips, mas sim de Microchips e Nanites. Não, os Nanites têm nada a ver com o Mutante Rex. Mas enfim, mesmo com isso, a Wiki considerou ainda por anos que o nome dessa tecnologia era Nanochip, e inclusive isso foi algo tão forte e tão usado que até foi usado em mídias oficiais, como um DVD de Supremacia Alienígena e uma sinopse da Cartoon Network a respeito do episódio A Vingança do Enxame. Isso significa que o nome Nanochip, mesmo tendo nenhuma fonte oficial e nunca tendo sido dito na série, acabou sendo oficializado. Mas no fim das contas, apesar desse nome ser oficial, o canônico que a gente viu na série é Microchip. Então mesmo que o nome Nanochip seja oficial e de certa forma canônico por ter sido oficializado, o correto de se dizer é Microchip, porque foi o termo usado na série. A sétima mentira também é algo desmascarado recentemente, que é o nome Devlin 11. No episódio Ken 10, o filho do Ben 10.000 é nos apresentado, sendo ele Kenneth Tennyson, que foi chamado de Ken 10 pelo nome do episódio. E no mesmo episódio também é nos apresentado o filho do Kevin, Devlin Levin. No episódio, o Devin tem a capacidade de se transformar na mutação que seu pai havia se transformado quando tinha 11 anos, lá na época do clássico, que como confirmado no pop-up, esse é o poder que o Devlin herdou. Basicamente o gênese homosiano dele fez com que ele virasse essa forma mutante do Kevin, mas ele não tem a capacidade de absorver matéria igual o pai. Basicamente por causa disso, já que o nome oficial dessa mutação do Kevin é Kevin 11, a fandom concluiu que o nome do Devlin nessa forma é Devlin 11. Só que isso não passa de uma mentira. O nome de Devlin 11 nunca foi usado nem nos pop-ups, nem mesmo no episódio Ken 10 e muito menos nos créditos finais. Isso é puramente um nome fanon baseado na mutação do Kevin que o Devlin pode acessar. Contudo, o nome Devlin 11 no fim das contas só é fan-made, nunca foi usado de forma oficial. A oitava mentira é a respeito do nome do planeta de origem do Kamali. Bom, de acordo com uma revista australiana que foi lançada em novembro de 2011, o nome do planeta de origem do Kamali é Sauria. Porém, isso vai contra um DVD oficial de Supremacia Alienígena que afirma que o nome do planeta do Kamali não havia sido declarado. Sem falar também que nessa mesma revista, a espécie do Kamali é dita se chamar Lacertilion, o que é contra o que foi dito no episódio O Prisioneiro número 775 sumiu, pois nesse episódio é confirmado que a espécie do Prisioneiro 775 se chama Merlin sapien, ou seja, o nome da espécie do Kamali é Merlin sapien, o que confirma que essa revista no fim das contas está errada.
Mas apesar disso, a WikiBR de Ben 10 usou por anos esse nome para se referir ao planeta natal do Camalien. Só que no fim das contas, atualmente, 2024, eles pararam de usar esse nome para se referir ao planeta natal deles, já que agora eles estão reformulando a Wiki para ter as informações corretas. Mas enfim, teve gente que acreditou e no fim das contas isso era mentira. A penúltima mentira é a respeito do cavaleiro que vemos no episódio Alinhamento Solitário. Nesse episódio, o Azimuth ele revela através de alguns flashbacks feitos por hologramas para Gwen e Kevin que ele criou uma espada poderosa chamada Ascalon, só que ela era tão poderosa que qualquer um que empunhava podia acabar causando destruição ao perder o controle. E acontece que essa espada, após a sua criação, acabou sendo roubada por alguém vindo do mesmo planeta de origem dos Incursianos. Os Incursianos naquela época estavam em guerra entre si, então esse cavaleiro acabou roubando a espada do Azimuth para tentar unir o planeta de novo. Mas isso resultou na espada destruindo completamente o planeta, o que resultou nos Incursianos se tornando a espécie soberana que são hoje em dia. O Derek J. White ele afirma que esse cavaleiro ele não é um Incursiano, só que isso é contraditório com o próprio episódio, pois o Azimuth fala com todas as letras que esse cavaleiro veio do mundo dos Incursianos e tentou unir o mundo, o que dá a entender obviamente que ele é um Incursiano. Logo, o que a gente conclui é a coisa mais óbvia possível: esse cavaleiro é um Incursiano sim, e já que naquela época o Derek ele só era um diretor de artes, ele não fazia parte da produção principal de Força e Supremacia, ele só se tornou um membro maior em Omniverse, a gente considera que ele está errado. No processo, a afirmação dele é uma mentira. E para fechar o vídeo, vamos falar da última mentira, que essa foi levada por bastante tempo como fato, que é sobre o Capitão Korg ser o predador natural do aquático. O Matt Wayne ele afirmou certa vez que o Capitão Korg, personagem que apareceu no episódio Fui Pescar de Omniverse, era o predador natural dos Piscis Volans. Basicamente a espécie desse personagem era originário do planeta Piscis e eles basicamente acabavam caçando e comendo os Piscis Volans, assim como qualquer predador natural. Só que aí ele seria um caso de predador natural racional, assim como foi o caso do Vladat, que é a espécie do vampiro. Só que o Derek ele afirma que ele não é originário de Piscis, sem falar também que o Capitão Korg, de acordo com o Derek, nunca comeu um Piscis Volon. Então, seguindo essas ideias, é basicamente difícil acreditar que ele seja um predador natural. Só que aí fica aberto a interpretações, se você leva a afirmação do Matt Wayne, que tem bastante palavra criativa, ou do Derek, que também tem palavra criativa em Omniverse, porque ele era um membro ativo das produções da série. De qualquer jeito, independente do que você considerar, a Wiki considerou por anos que o Capitão Korg era originário de Piscis e era o predador natural do aquático, mas atualmente ela considera que ele não veio desse planeta e que ele não é um predador natural. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais mentiras que vocês gostariam que eu falasse numa parte 3, comentem aqui embaixo. Obrigado por terem assistido, deixa o like e se inscreva no canal. Valeus e fui!